Aquilo da relação que tem lá no cone reto, tem algumas coisas que a gente tem que saber calcular aqui, tá? Primeira coisa chama-se área da base, que é fácil. Por que fácil, Felipe? Porque a gente já estudou circunferência, né? Ó, a área da base de um cone, perceba que a figura, né? A figura que vai formar o cone, essa linha externa, é uma circunferência, tá? Se a figura externa é uma circunferência, logo, né, o que está dentro é um círculo, tá? E como é que calcula a área de um círculo, Felipe? A gente estudou, né? Você tem aqui o raio, que é o raio da base aqui do cone, né? Você tem aqui o raio. Então, como é que eu calculo essa área aqui? Como é que eu calculo essa área, gente? Muito simples. A área da base do cone, tá? A área da base do cone é πr ao quadrado. É, é como calcular, é como não, né? É calcular a área de uma circunferência, tá? Muito simples. Então, não tem muito o que... Pronto, pessoal, como eu estava falando para vocês, é o seguinte. Para você calcular a área da base desse cone, é simplesmente saber calcular a área da base de uma circunferência. Área da base não, né? Saber calcular a área de uma circunferência, tá? Então, isso aqui vocês já sabem fazer. Não tem muito o que falar. Por exemplo, imagine que nesse cone aqui, vamos dizer que ele dá aqui o raio, né? Vamos dizer que esse raio aqui tem 10 centímetros, tá? Aí pede a área da base. Então, a área da base, né, é π raio ao quadrado. Isso vai dar 100 π centímetro o quê? Quadrado. Acabou-se. Então, a área da base de um cone é a área de um círculo, né? O que a gente já sabe fazer. Tem muito o que explicar, não. Isso aqui vocês já sabem. Pronto. Aí aqui, gente, a gente tem outra área aqui que a gente vai aprender a calcular, tá? Aprender, não, a gente já sabe, porque eu já expliquei isso em sala, mas vamos fazer aqui como revisão. Vamos tentar entender o que é a área lateral. Lembra que eu falei? Se você pegar esse cone, fazer um corte aqui, ó, um corte certinho, e abrir esse cone, vai gerar essa figura aqui, ó, tá? Essa figura aqui, essa figura, que é como se fosse um setor circular, né? Se você continuasse aqui, ó, fechasse essa figura, ia formar uma circunferência maior, né? Mas eu não vou fazer essa dedução não, tá? É melhor vocês... Em outro momento eu faço a dedução dessa fórmula, em sala ou até gravando um vídeo aqui. Mas a princípio, o que eu quero que vocês façam é o seguinte, que primeiro você tem que entender que área é essa, não que é a área lateral, é a área que fica ao lado do cone. Se você fechar essa figura, vai formar esse cone, tá? Aí como é que eu calculo essa área superficial aqui, ó? Que é a área de fora do cone. De fora não, né? A área da superfície lateral, na verdade, porque pode ser tanto fora quanto interno, mas que seja a área, tá? A superfície do cone. É assim, ó. A área lateral do cone, você vai pegar π, tá certo? Multiplicar pelo raio do cone e pela geratriz, tá? Simples assim. Então, isso aqui, ó, é como você calcula, tá? A área lateral de um cone. Imagina que esse cone aqui, ó, vamos dizer que esse cone aqui, você tem um raio valendo 8 centímetros, tá? E você tem aqui uma geratriz, por exemplo, valendo, só um exemplo hipotético, tá, gente? Valendo, por exemplo, 10 centímetros. Aí como é que eu calcularia essa área lateral? Ó? A área lateral seria o π vezes o raio vezes a geratriz, tá? Ou seja, 80 π centímetro o quê? Quadrado. É assim que a gente calcularia a superfície lateral de um cone com raio valendo 8 centímetros e geratriz valendo 10 centímetros, tá? Então, basicamente é isso. Ó, aí você tem aqui uma coisa que a gente chama de área total. O que é a área total, Felipe? Muito simples. É você pegar a área lateral, que é π RG, mais a área da base, que é π R quadrado. Então não tem que... Nem precisa nem decorar isso, gente. Não precisa nem decorar. Isso é muito óbvio, ó. Para mim calcular a área total de um cone, ó, a área
total, é muito simples. É só somar as duas áreas, né? E quais são as duas áreas que o cone tem? Ele tem a área lateral mais a área da base. Aqui está exatamente como é que se calcula a área lateral, mais como se calcula a área da base. Então, eu só estou mostrando aqui por critério de didática, mas eu não decoraria isso, tá? Só é só lembrar, o que é uma área total? É você somar todas as áreas. Você soma a área lateral e soma com a área da base. Então, se vocês... Vamos lá, vou dar um exemplo. Imagina que você tem aqui esse cone, tá? Você tem aqui um cone. Vamos dizer que o raio aqui de novo é 8 centímetros, tá? E a geratriz aqui é 10 centímetros. Aí ele pergunta, qual é a área total? Você não vai decorar essa fórmula, não faz isso não. Você vai calcular primeiro a área lateral. Ó, a área lateral do cone, eu sei que é π, r e g. π, r e g, a lateral. Então, isso aqui vai dar 80 π centímetro quadrado. A área da base desse cone, eu sei que é π raio quadrado. Então, a área da base desse cone vai ser 64 π centímetro quadrado. Então, qual é a área total, Felipe? A área total é eu pegar a área lateral, que é 80 π, mais a área da base, 64 π. Isso aqui vai dar quanto? Isso vai dar 144 π centímetro quadrado. Simples assim, gente. Não precisa decorar isso aqui não, tá? É só para mostrar para vocês. Tá certo? Vamos lá. Outra coisa que a gente tem que saber, volume, tá? Volume é importantíssimo. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês no GeoGebra explicando o porquê dessa fórmula aqui, ó. O que você tem que saber é o seguinte, o que é que você está falando? O volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Certo? O volume do cone é isso. É 1/3. Ou você pode pensar assim, né? Assim. Você pega a área da base vezes a altura e divide por quem? Por 3. Porque depois eu vou mostrar para vocês, lá na frente, né? Que na verdade, o volume do cone é exatamente 1/3 do volume do cilindro. Por quê? Porque aqui dentro desse cilindro, gente, eu vou mostrar para vocês que cabe exatamente 3 cones, tá? Agora não, porque eu estou sem aqui o GeoGebra para fazer essa animação, mas vou mostrar para vocês que dentro de um cilindro cabe 3 cones, tá? Claro, de mesma base, né? Entende? Basicamente é isso. O volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Na prática seria assim, ó. Imagina que, ó, tá errado isso aqui, tá? Raio. Vamos dizer que esse raio aqui seja 10 centímetros, tá? E essa altura aqui seja de 12 centímetros, tá certo? Aí ele pede o volume disso aqui. Aí você sabe o seguinte, ó, que o volume é a área da base vezes a altura sobre quem? Sobre 3. Então, o volume aqui precisa de quem? Da área da base. Como é que se calcula a área da base, gente? Muito simples. A gente aprendeu lá em cima, não foi? A área da base é π vezes o raio ao quadrado. Então, a área da base aqui vai ser 100 π. 100 π centímetro quadrado, né? Pronto. Aí é só colocar aqui na fórmula, porque a altura você já tem, ó. Então, vai ser área da base, que é 100 π, vezes a altura, que é 12, sobre quem? Sobre 3. Aí, antes de multiplicar, eu sempre procuro aqui, ó, saber se dá para simplificar, né? Alguém de cima com alguém de baixo. Então, vai ficar assim, ó. Cortando aqui por 3, aqui por 3. Aqui dá 1 e aqui dá 4, tá? Então, o volume aqui ficou 100 π vezes 4. Então, o volume desse cone vai ser 400 π centímetros cúbicos, tá? Porque volume é dado em centímetros cúbicos. Por que você está falando tão rápido, Felipe? Porque isso aqui já foi dado em aula, gente. Aqui é só para você revisar e ter um material para sempre estar consultando quando você quiser relembrar, tá certo? Então, aí agora eu vou fazer 2 exemplos aqui, tá? Eu coloquei aqui um cone e eu pedi algumas coisas e eu coloquei aqui uma aproximação de π valendo 3. Por exemplo, observe o cone circular reto abaixo.
Aí ele quer que você calcule. Calcule a área da base. Vamos lá, letra A. Área da base. A área da base é πr². Então, a área da base vai ser π, não é? O raio é quanto? Tá aqui, ó. O raio é 3. Deixa eu apagar aqui. Então, fica πr². Então, isso vai dar 9 π, né? Centímetro quadrado. Letra A foi feita. Calcule a sua área lateral. Letra B. A área lateral de um cone é πr². Então, vai ficar assim, ó. Eita, eu tenho que colocar aqui, né? Ele deu o valor de π. Então, como π vale 3, então fica 9 vezes 3, que vai dar 27, né? Centímetro quadrado aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho esquecido, né? O π, ele disse que vale 3. Então, área lateral, voltando para cá, é πr². Então, é π, depois eu substituo π, tá? O raio é 3. Agora perceba que eu não tenho um g, né? Ó, eu não tenho esse g aqui. Aí por isso que eu tenho que saber o teorema de Pitágoras, ó. Porque o g, aparentemente ele não deu, ó. Mas você sabe que tem uma relação, né? Esse. A relação é essa aqui, ó. A geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. É isso que você tem que saber. Nem sempre ele vai dar as 3 informações. Mas se ele der 2, você consegue a outra. Aí vamos tentar saber se isso aqui é pitagórico, tá? Deixa eu colocar uma cor melhor aqui. Veja. Lembra aquele triângulo pitagórico? 3, 4, 5, ó. 3, 4. Então esse aqui só pode ser quem? 5 centímetros, né? Então, indiretamente ele deu a geratriz, tá? Ele não precisa colocar. Ele vai dar 2 informações para você achar a terceira, que no caso foi a geratriz que tem que ser achada. Então aqui, ó. A área lateral vai ser π vezes o raio, e a geratriz que a gente achou que é quem? 15. Então, a área lateral vai ser 15π, só que π vale 3, né? Então, vai ser 15 vezes 3, que vai dar 45 centímetros quadrados. Isso aqui é a área lateral, isso aqui é a área da base, tá? Aí, vamos lá. C, ele quer a área total. A área total é eu pegar a área da base e somar com a área lateral. Então, vai ser aqui 27 mais 45, tá? Isso vai dar quanto? Dá 12. Vai 1. Isso vai dar 72, tá? 72 centímetros quadrados, beleza? Aí, a D, ele quer o volume, ó. Eu sei que o volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Gente, quanto é que vale a área da base? Tá aqui, ó. 27. Quanto é que vale a altura? Tá aqui. 4. Sobre quem? Sobre 3. Aí, antes de multiplicar, eu vou ver se dá para simplificar, ó. Eu vou simplificar esse 27 com esse 3. Vou cortar aqui, ó. Aqui por 3 dá 9. E aqui por 3 dá quanto? Dá 1. Tá certo? 9 vezes 4 vai dar 36 centímetros cúbicos, tá? Isso é o volume do cone. Gente, tinha outras coisas aqui para mostrar, mas a aula pode ficar extensa, tá? A aula pode ficar extensa e o intuito aqui é só uma revisão para que nas aulas que a gente faça questões mais elaboradas e até questões do Enem, você não fique perdido, tá bom? Mas vamos lá, vamos mostrar só mais um exemplo. Tá aqui, ó. Outro exemplo, só mudei alguns valores, tá? Aí eu vou parar a aula aqui nesse segundo exemplo, para não se estender. A mesma coisa, eu só mudei os valores da altura e do raio. É bom que você pause o vídeo e tente fazer, tá? Mas vamos lá. Primeiro ele quer a área da base. Letra A, área da base. A área da base vai ser π, né? Raio ao quadrado. Simples assim, tá certo? Não tem muito o que fazer. Então vai ficar, a área da base vai ser 36π. Só que aí ele disse que o π vale quanto? Vale 3. Então vai ser 36 vezes 3. Isso dá 108 centímetros quadrados. Letra B, área lateral. π
RG. Aí, de novo, eu tenho que achar a geratriz, né? Vamos ver se isso aqui é pitagórico. 8, 6, 10, né? Pegou, não foi? Aqui é a geratriz, ó. Aqui era 5, 3, 4. Ficou 6 e 4. Foi multiplicado por 2, então aqui é 10, tá? Então fica assim, ó. Π vezes o raio vezes a geratriz. Isso vai dar 60π, que vai ser 60 vezes 3, que o π vale 3. Isso dá 180 centímetros quadrados. Na letra C, ele quer a área total, que vai ser a área lateral, que é 180, mais a área da base, que é 108. Tá? É só fazer isso, pegar 180 e somar com 108. Isso vai dar 288 centímetros quadrado. Letra D, ele quer o volume. É a área da base vezes a altura sobre 3. A área da base é 108. A altura é 8 sobre 3. Vou simplificar esse 108 por 3, tá? Para ver se dá. Se eu pegar 108 e dividir por 3, ó, aqui por 3 dá 36 e aqui por 3 dá 1. Então fica 36 vezes 8, tá? 36 vezes 8. Isso vai dar 36 vezes 8, acho que é isso mesmo. Dá 288 centímetros cúbicos, tá? Engraçado, né? O volume, ele coincidiu com a área total. Enfim, tá aí, gente. Bem prático, bem rápido, mas que vocês tenham um material para estar revisando com as coisas que está na escola. Entenda, na escola a gente vê com mais calma e aqui o intuito é ser uma revisão bem rápida para você ter um material para poder estar relembrando, tá bom? Até a próxima aula.